Deixa eu pôr para compartilhar aqui. Bom, pessoal, boa noite, né? Primeiro, a gente tem aqui muito que agradecer, né, de estar aqui nesse evento. Agradecer ao João Júnior por convidar, né, eu e o Jonathan para a palestra. A gente tem que agradecer também Júlio de Lima, que nos indicou. E é um grande prazer mesmo estar aqui com a gente, né? Pessoni já fiz curso dele, Finotti já fiz curso dele, que é a Ninja, então todas as referências mesmo estão aí. E hoje eu e o Jonathan, a gente vem trazer uma missão aí para todo mundo, que é falar um pouquinho sobre a tabela de decisão e colocar na prática, né? Mostrar na prática, porque na teoria todo mundo já estudou, todo mundo já viu. Agora na prática ninguém quase usa. E a nossa ideia é que vocês possam começar a usar isso. Realmente, a ideia aqui hoje é trazer essa técnica. Eu acho que muita gente já ouviu falar, né? Principalmente se você já está aí no talk desde o início da semana. A Mari e a Tainara falaram sobre ela, mas a gente quer trazer ela aqui para um cenário mais prático, para a vida real mesmo. Então, passar aqui para os slides. Bom, vou me apresentar. Eu sou o Jonathan. Atualmente eu sou da área de produtos, então eu sou analista de negócios lá no N-Marketing. Sou de Campo Grande, então o João falou no começo do talk que o Centro-Oeste está sendo representado, então eu estou aqui, né? E também eu trabalhei 6 anos na área de qualidade, então eu tenho uma experiência aí na área de qualidade e gosto muito, sou entusiasta da qualidade. Bom, eu sou a Vanessa Redes, eu trabalho como QA. Hoje eu estou em alguns projetos de mobile, web também, mas mexo muito com API também. Um fato curioso, e o Pessoni falou no começo, eu não sou formada na área, então a minha formação, né, meu bacharel é educação física, e eu sou inclusive árbitro de vôlei, então pode ser que tenha alguém aqui que me conheça dessa área, mas o coração está aqui, né, na TI, na qualidade do software, né, entregar cada vez algo melhor para os nossos usuários. E hoje o Jonathan, além de ser só um palestrante para a gente, ele vai ser também nosso PO. E ele vai trazer para a gente uma User Stories para que a gente possa realmente criar essa tabela de uma forma bem real, de como vocês vão interagir com ela no dia a dia mesmo. Traz para a gente, John. Tá, a nossa ideia é deixar o mais próximo possível, né? Porque, sei lá, se você já estudou isso lá para certificação ou na graduação, você falou, cara, quando que eu vou trazer isso? Quando que eu vou usar isso? Aquela pergunta que a gente fez ao professor de matemática, mas quando que eu vou usar isso no dia a dia? Então, agora é a hora. Né? Então, para exemplificar isso, a gente está trazendo uma user story simples aqui. Como um cliente, eu quero realizar o pagamento à vista por ganhar desconto por ser um cliente fiel e ganhar frete grátis nas compras mais caras. E daí a pergunta que a gente traz já de cara: se alguém só com essa user story já consegue descobrir quantos testes a gente tem que fazer para cobrir 100% dessa user stories. Mas se você ainda não sabe, não se preocupa, a gente vai desvendar essa mágica, vamos contar como descobrir a quantidade de casas de teste aí. E para a gente começar a desenhar mesmo a tabela, o Jonathan vai trazer para a gente qual é a primeira coluna, para que ela serve, como que a gente começa a desenhar e entender ela de uma vez por todas. Tá. A tabela de decisão ela é dividida em 2 grandes grupos. Primeiro são as entradas. As entradas são as ações fornecidas por um humano ou por uma API. Né? Então, pode ser um usuário que está realizando uma ação dentro do sistema ou alguma coisa que é esperada do usuário ou de uma API. Né? Hoje é muito comum, quando a gente ouve falar de microserviços, da comunicação, trabalhar com API, e a API pode ser uma entrada para a nossa tabela. Já as saídas é o que é esperado de acordo com aquela combinação de entradas. Então, isso que são as saídas para a nossa tabela de decisão. E é importante ressaltar, além do que o Jonathan já falou, que vão existir casos que tanto as entradas como as saídas elas vão ser fornecidas por APIs, por exemplo, né? Uma API de pagamento que conversa com uma API nossa. Então, ela não tem uma ação humana envolvida, mas mesmo assim não deixa de ser uma entrada e não deixa de ser uma saída. Com isso, a gente parte para a segunda coluna, que são as variáveis da nossa User Stories. Então, as variáveis a gente busca lá na nossa documentação mesmo, nos requisitos. E é muito simples, a gente vai ler lá e
perceber o que a gente vai inserir no nosso software e o que o software vai devolver para a gente. No nosso exemplo, é bem simples. A gente tem de entradas o pagamento à vista, o valor do pagamento. E as nossas saídas, ou seja, o que o software vai trazer para a gente. Ou ele vai me dar o desconto, ou ele vai me dar o frete grátis, ou ambos. E quando a gente começa a montar a tabela, a gente percebe que a User Stories não está completa, né? A gente tá faltando requisito. E daí, nessa hora, a gente, como QA, como vários palestrantes aqui já falaram, é a hora da gente ir lá e perguntar, a gente entender mais sobre o nosso requisito. Então, a gente vai lá e pergunta, né, Jonathan, você já tem alguma ideia de valores que você quer incluir aí? Quais são os valores que você tem em mente que vão te dar, que vão me dar o desconto, que vão me dar o frete grátis? Bom, para ganhar o desconto, o cliente ele precisa fazer uma compra acima de R$ 100, e para ele ganhar frete grátis, ele precisa fazer o pagamento à vista e fazer um pagamento superior a R$ 150. Legal. Com essas informações do Jonathan, a gente parte para a terceira coluna. A nossa terceira coluna são as partições. As partições são realmente as variações. Então, dentro da variável, né, da nossa segunda coluna, como pode se comportar o software, de quais formas diferentes. Então, aqui no nosso exemplo, que é bem simples, né, o pagamento à vista é só sim ou não, então não tem muito mistério, a gente só tem um cara paga à vista ou não. O valor do pagamento entra no que o Jonathan acabou de nos fornecer, né? Então, eu coloquei aqui 3 grupos, que seriam menores de R$ 99,99, entre 100 e 150, e maiores que 150. Mas daí aqui, pode me surgir uma nova dúvida, que eu vou lá para o meu PO e pergunto, Jonathan, e se eu pagar só R$ 150, eu tenho frete grátis ou só tenho desconto? Só frete grátis. Tá, então beleza. Então ali está correto, a gente tem um grupo que seria 100 e 150. E um grupo acima de R$ 150. E as partições da saída, né, seriam o desconto sim ou não, e o frete grátis sim ou não. Aqui nessa parte da tabela, é legal a gente ressaltar que a tabela de decisão é uma técnica de testes baseadas em requisitos. Então, a gente não vai se importar com os campos que tem na tela. Quantos campos tem, quantos botões tem, como que está o layout ou nada disso. A gente só vai olhar realmente o requisito. Então, quais são as nossas entradas, como esse software deve responder. E tem mais uma coisa legal que já nessa terceira coluna nos traz, é que a gente consegue já descobrir quantos testes a gente vai fazer. Então, para a gente descobrir esses testes, é muito simples. A gente só multiplica as partições de entrada. Ou seja, aqui no nosso exemplo, a gente tem 2 partições no pagamento e 3 de valores. Então, 2 vezes 3, 6. Então, aqui a gente responde lá a pergunta do início. 6 testes, né, nesse caso, para cobrir 100%. E agora, com tudo essas linhas aí, essas colunas de T1, T2, Jonathan, explica para a gente o que é essas linhas, como que continua a preencher e tudo mais, por favor. Tá. Antes disso, eu quero puxar um gancho lá da palestra das meninas da segunda-feira, da Maria da Tainara, que teve uma pergunta que foi, eu utilizo uma tabela verdade, uma tabela de decisão para verificar, para validar as partições de equivalência ou a análise de valor limite? Sim, a gente consegue, então a gente até trouxe aqui um exemplo que usa essas duas técnicas. É até engraçado, porque a gente a gente conhece muita técnica e acaba não divulgando. Olha, eu usei essa técnica para fazer isso, eu usei essa técnica para fazer aquilo. Então aqui a gente consegue ver as partições, né? Então quando eu estou lendo o requisito, ou eu estou conversando com o meu PO, eu consigo identificar quais são as partições das variáveis, e se for uma variável como essa de valor, eu consigo executar a análise de valor limite. Então, se eu estiver executando um teste aqui, valores inferiores a 99,99, menor ou igual a 99,99, é uma fronteira, é um limite para esse teste, assim como o valor superior a 150. Então, a gente consegue agregar várias técnicas para montar o nosso teste. Já que na nossa tabela de decisão, a gente faz uma permutação. O que é a permutação? A gente faz a combinação de acordo com as nossas partições e cada variável.
Então, pegando o exemplo da T1 aqui, eu tenho um pagamento à vista, onde o valor é inferior a R$ 100, né? Então, nesse caso aqui, de acordo com as regras que o PO falou lá no começo, eu não tenho o desconto. Por quê? Porque eu estou fazendo um pagamento inferior a R$ 100. Não, porque eu estou fazendo um pagamento a prazo. Se eu estiver fazendo o segundo cenário aqui, desculpa, o segundo cenário aqui, da frete grátis, ele não está fazendo um pagamento superior a R$ 150, então ele também não teria o frete grátis. Se eu puxar o exemplo aqui do T3, eu estou fazendo um pagamento à vista e um valor superior a R$ 150. Então, nesse caso aqui, eu atendo as regras, seria o cenário perfeito, onde ele ganharia os dois benefícios dessa regra de negócio. Caminho feliz que a galera fala aí, né? Isso. E daí, uma coisa legal da gente aplicar técnicas de teste, acho que por isso que é muito importante nesse evento que o For All Test está fazendo, é porque aplicando técnicas de teste, a gente não deixa passar problemas para o futuro, né? Então, por exemplo, quando eu estou aplicando a tabela de decisão, eu posso ver cenários que pode passar batido para mim, para o desenvolvedor, para todo mundo. Nesse caso, bem simples, né? Um que a gente descobriu utilizando a tabela seria o T2 no valor de R$ 150 exatos, por exemplo. Quando eu perguntei lá para o Jonathan se R$ 150 eu também ganharia o frete grátis, e ele disse que não, então eu englobei o 150, né, nos casos de que só vão ganhar o desconto. Então, por isso que é super útil, não só a tabela de decisão, mas todas as técnicas possíveis de testes, a gente conseguir aplicar e a gente consegue, né, se basear, ter informação suficiente para munir nossos desenvolvedores, munir o pessoal de produto do porquê que a gente está esperando que o software se comporte dessa maneira. E, assim, inúmeras vantagens da tabela de decisão. Uma outra é que eu consigo usar ela em várias realidades, em vários contextos, em várias metodologias. E o Jonathan vai trazer um pouquinho para a gente, um pouquinho de como usar ela no contexto ágil, que é o mais comum hoje em dia, e no contexto cascata, que inúmeras empresas a gente sabe que ainda trabalham no contexto cascata. Quando eu trabalhava lá no modelo cascata, há um certo tempo atrás, a gente já recebia aquele documento, né? Teoricamente já recebia o produto muitas vezes desenvolvido, e a partir daquele documento a gente fazia a licitação dos cenários de teste, né? Eu ia lá escrever, fazer a combinação aqui dos cenários de teste. Usando a tabela de decisão, você consegue montar essa tabela de teste de uma forma, a tabela de decisão de uma forma visual, e depois escrever cada cenário, cada T1, T2, T3, que seria o cenário de teste, e você consegue escrever o seu cenário e anexar na sua ferramenta de gerenciamento de teste, no seu teste link da vida. Já no ágil aqui, o ganho ainda é muito maior. Por mais que a gente está falando de fundamentos, a gente conseguir colocar isso na prática e trazer para o ágil, lá quando a gente está participando da descoberta, se você já tem a maturidade de estar lá junto com o time do negócio, participando da descoberta, você consegue, naquele momento, já começar a construir a sua tabela e ali mesmo já começar a validar a ideia, né? Conseguir validar com o seu PO, com o analista de negócios, se aquela regra está atendendo a necessidade do cliente. E se não atender, beleza, você conseguiu pegar o problema no começo, né? Aquele gráfico que a gente gosta bastante do valor do bug. Quanto antes você conseguir usar e validar todos os cenários, mais vantajoso é para você, mais você está mostrando o seu valor desde o começo. Outro ponto legal aqui no ágil é que você consegue levar para o seu desenvolvedor, sentar com ele e falar, olha, para esse requisito aqui, eu consegui mapear esses pontos. Está cobrindo, você cobriu os testes, seja ele no manual, você pode até ajudar ele na hora da construção dos testes unitários. Fala, olha, eu construí essa tabela aqui, coloca no seu teste unitário para ver se faz sentido, para ver se está cobrindo todas as decisões possíveis. E igual o Jonathan disse, né? Lá no Cascata, cada dessas colunas seria um caso de teste separado, né? Um caso de teste que você vai colocar lá na sua ferramenta, no teste link, que seja. Você vai ler aquele documento, você vai executar o teste, vai evidenciar, e nunca mais ninguém vai ler aquilo, provavelmente, né? E daí no ágil, não. O ágil, a tabelinha ali é tudo que você precisa, né? Você pode colar ela lá na sua task da User Stories. Todo mundo pode usar, o pessoal de produto, desenvolvedor. Então, é muito mais acessível e muito mais ágil, como o próprio nome já diz, né?
E quando a gente estava criando o nosso post, né, essa tal que ela vem de um post lá da revista do TSPI, do Júlio de Lima, e quando a gente estava criando ela, encontramos também uma ferramenta muito legal. E Jonathan, fala um pouquinho para a gente, por favor. Foi até curioso, porque a gente estava discutindo lá no sábado à noite sobre a tabela de decisão, e a gente começou a procurar ferramentas, né, se já existia alguma coisa, e a gente encontrou a ferramenta do próprio Júlio de Lima, que tinha desafiado a gente a escrever o artigo sobre a tabela. Então, para quem não conhece, é o X-Decision, a gente pode deixar o link aí nos comentários. E o que o X-Decision faz? Ele, a partir do momento que você identificou quais são as suas variáveis, quais são as suas partições, você vai imputando na ferramenta e a ferramenta faz a permutação para você. Então, ela já faz aquele cálculo da quantidade de teste que vai ser gerado para aquele cenário e monta a tabela, né? E você só tem o trabalho de fazer realmente o teste ali de acordo com as entradas, validar qual que é a saída esperada para cada combinação. E o E o bacana mais também... legal, né? Vai lá. Pode falar. Então, o O mais bacana legal é que a gente pode exportar isso, né, Jonathan? Direto em PDF, em Excel, CSV. Isso que eu acho que é legal, né? Acho que é isso que você ia falar também. Sim, sim, eu gosto bastante de trabalhar com as coisas visuais, assim, agora que a gente está trabalhando com time remoto, isso traz benefícios absurdos para a gente. É super simples, já faz, já gera toda a permutação, e você consegue já exportar e já passar para o seu time, passar para a sua task. Eu acho que sobre a tabela de decisão era basicamente isso que a gente tinha. A gente vai mandar aqui no chat para vocês um resuminho que a gente criou, então é um resumo mesmo, bem resumidinho, do nosso post lá na revista do TSPI, do Júlio de Lima. A gente traz, além desse resumo, dois exemplos, um pouquinho mais de vida real mesmo. Então, os exemplos estão em brancos, para quem quiser preencher, para quem quiser tentar usar a técnica. Só que lá embaixo no PDF tem as respostas, né? Então, mas fica aí de sugestão, quem quiser realmente pôr a mão na massa, como foi o Júlio lá para a gente. E assim que a gente aprendeu e a gente criou o post, a gente está aqui no meio dessas feras, né, Jonathan? Isso aí, é o dever de casa. E acho que é isso aí, a gente tem nossos... Manda aí, John. A gente queria agradecer o Júlio, né, porque foi um desafio, a gente fez o TSPI, ele desafiou a gente a divulgar, compartilhar o conhecimento, então o incentivo dele é bem bacana. Ao João Júnior e a equipe do Foral, a Mari e o Marlon, o pessoal que está ajudando, está sendo um evento incrível. E também a nossa família aí, que sempre entende quando a gente está lá no computador horas e horas estudando, então é bem legal. Obrigado, Um pessoal. agradecimento muito importante aqui também que a gente tem ao Abner, né, Jonathan? O Abner escreveu com a gente esse post. E ele não está aqui conosco hoje, mas está aqui no conteúdo e está aqui nos agradecimentos. Então, eu deixo aqui nossos e-mails, deixo aqui também nossos LinkedIns. Então, a qualquer momento que vocês quiserem entrar em contato conosco, perguntar, ensinar, a gente está aberto tanto para tentar ensinar como para aprender sempre. E é isso aí, Mari. Acho que é isso que a gente tinha aí.